Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou analisar a vitória do Flamengo por 4-2 contra o Galo. É, Será que dá para chamar de goleada? Porque em alguns momentos estava 3-0, em alguns momentos 4-1, e aí na reta final sai mais um gol do Galo que deixa esse jogo num 4-2. Eu acho que 4-2 não é goleada, né? Mas de qualquer forma, uma baita vitória do Flamengo que eu vou fazer análise aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá falar sobre esse jogo. Primeira coisa a destacar é. Cara, não dá pra reclamar de arbitragem, mano. Eu normalmente pondero a arbitragem em todos os inícios de jogos, assim, que tipo, a arbitragem definiu do jogo. Dessa vez não tem o que falar. Expulsão do Rômulo. Talvez ele poderia não ter dado o segundo amarelo, mas ele chegou solando. Por mais que não tenha pegado, não deu pra ver a imagem pegando no pé do Bruno Henrique. Mas ele chegou solando, chegou com o pé alto. Acho que correto o segundo amarelo, correta a expulsão. Teve até um pênalti no Pulgar que não foi marcado, então dessa vez não dá para reclamar que o Flamengo foi favorecido. Em outras rodadas dá, mas dessa vez não. Dessa vez a arbitragem não teve a mínima culpa no resultado. E se tivesse aplicado tudo corretamente, talvez tivesse ficado até mais pro Flamengo, né? Que teve um pênalti no Pulgar. Enfim, primeiro falar como é que foram os gols da partida. O primeiro gol do jogo foi do Bruno Henrique, logo no início do jogo. Falta besta do Igor Gomes na lateral, em cima do Luiz Araújo. Ele cruza na segunda trave, o Bruno Henrique faz 1-0, na falha da marcação do Cadu. Cadê? Aqui tá invertido, né? O Paulo Vitor jogou no meio de campo e o Cadu jogou na ala direita. Que nem foi no jogo contra o Atlético Goianiense, que tem análise aqui no canal, inclusive. E enfim, não é pro Cadu marcar o Bruno Henrique, né? Tá colocando um atacante jovem de 19, 20 anos para marcar um atacante experiente com faro de gol. Porra, lógico que tava previsto o desastre, né? Sai ali 1-0. O 2-0 sai com o Carlinhos. Jogada do Wesley, né? Ele finaliza, vai na trave e no rebote o Carlinhos faz o 2-0. Início do segundo tempo, isso daí é um absurdo, cara. E foi numa falha do Scarpa, nas costas do Scarpa. Então o primeiro gol do Flamengo foi uma falha, primeiro do Igor Gomes em fazer a falta, depois em ter colocado o Cadu para marcar ele. Segundo gol é uma falha do Scarpa, que não acompanha o Wesley. Terceiro gol é um absurdo. O Ayrton Lucas driblou o time inteiro do Galo, a bola ainda desvia no meio da zaga e aí mata completamente o Matheus Mendes. Então uma falha coletiva ali, passou por uns 4 ou 5 caras, era só fazer a falta no meio de campo, não fizeram, o Ayrton Lucas faz o 3-0. Aí tem o pênalti pro Galo, né? O Hulk converte, muito bem batido, faz ali o 3-1. Depois saiu outro gol do Bruno Henrique. Como é que foi o quarto gol da partida? Tinha o lançamento do Pedro, né? Baita lançamento do Pedro, tinha entrado no lugar do Carlinhos. Bruno Henrique sai cara a cara, tira muito bem do Matheus Mendes, faz o 4-1. E na reta final vem um excelente cruzamento para o Hulk, ele aproveita e faz o 4-2. Tá ok? Nesse meio tempo teve a expulsão do Rômulo, que ele chega solando no Bruno Henrique. E aí já estraga completamente a reação do Galo, que foi logo depois de fazer o 3-1. Enfim, destaques do Galo primeiro. Queria destacar que mesmo tomando 4 gols, para mim Matheus Mendes não tem uma única culpa nesse resultado. O gol do Bruno Henrique no primeiro gol não tinha o que fazer. O segundo não tinha o que fazer. O terceiro, talvez, mas era bem difícil. E o quarto era cara a cara também. Então o Matheus Mendes não falhou em nenhum gol. Eu sei que o Everson faz falta, mas eu acho que não faria muita diferença. O goleiro não teve nenhuma culpa. O Rômulo abaixo, tanto defensivamente, depois ainda com a expulsão. O Batalha entrando nesse meio da zaga para distribuir o jogo, mas não rendeu muito. O Fux fez um bom jogo, cara. O Galo tomou 4, mas o Fux jogou bem. Teve um passe dele pro Cadu espetacular, cara. Para um zagueiro dar um passe daqueles é muito raro. E o Fux é muito bom tecnicamente, né? O passe dele foi espetacular. Se o Cadu faz aquele gol, que ele chuta de esquerda para fora, acho que o torcedor do Galo deve lembrar. O do Flamengo não sei, porque naturalmente foca mais no próprio time. Mas aquela chance era pro Cadu ter feito o gol. Cara a cara, sozinho, ele chuta para fora. Minutos depois o Paulinho também cara a cara chuta em cima do goleiro. Se sai esse gol do Cadu principalmente, que não podia ter perdido, era outro jogo. Enfim. Mas o Fux foi bem, cara. Deu uns bons passes, enfim. Defensivamente não, que nem o time inteiro do Galo. Mas na armação ele foi bem. O Paulo Vitor, cara, eu não entendo, mano.
eu não vejo nada demais nele. Tudo bem que ele é jovem, é promessa e tal, mas eu acho que independente de idade o cara tem que jogar porque mostra potencial. O Paulo Vitor, cara, eu nem percebi que ele jogou. Eu só fui perceber quando ele tomou o amarelo e depois foi substituído. Cara, muito discreto. O time do Galo tem boas peças, cara. Ó, o Palácios não pode ser reserva do Paulo Vitor. O Palácios já fez essa ala no jogo contra o Atlético Goianiense. Foi o Palácio de um lado, o Cadu do outro. Enfim, quando não tinha o Scarpa. Mas enfim, eu não acho que o Paulo Vitor tem que ser titular, não. E ele não joga de ala, né? Ele jogou no meio. O Cadu que jogou mais na ala. Enfim, o Igor Gomes abaixo sentiu demais o jogo, cara. O primeiro gol é uma falta dele, sentiu, foi errando o passe, foi tropeçando na bola. Partida horrorosa do Igor Gomes. O Otávio sumido também, nem participou do jogo direito. O Scarpa, quase sempre com a mesma jogada, pega a bola, cruza para área, pega a bola, cruza para área. Mas é uma estratégia, né? E esse jogo do Galo girou em torno desses cruzamentos do Scarpa, não conseguiu resultar nenhum gol através disso, mas com bons cruzamentos. Quando ele, ao invés de só jogar para a área, cruzava para a entrada da área, por exemplo, resultou em boas oportunidades. No geral, o Scarpa foi bem até, com bons cruzamentos. A questão é, defensivamente, que ele não jogou como ponta, não jogou como meia, ele jogou como ala. Então é meio que um lateral ofensivo, mas tem que ajudar na recomposição. E o gol do Carlinhos só saiu porque ele dormiu na marcação do Wesley. Então o Scarpa defensivamente prejudicou a equipe, ofensivamente foi bem, mas não poderia ter vacilado daquele jeito. O Cadu, cara, o Cadu que é atacante, mas o jogo contra o Goianiense, que nem eu falei, jogou de ala. Cara, tinha que ter aproveitado melhor, principalmente essa oportunidade que ele chutou pra fora, né, velho? O Paulinho também teve uma chance cara a cara que chutou em cima do Rossi. O Hulk tentou bastante também, mas no primeiro tempo errou muito tomada de decisão. Quando era para chutar, ele tocava. Quando era para ele tocar, ele chutava. Então, tomada de decisão foi o que pesou no primeiro tempo do Hulk. Mas no segundo tempo é ele que deixou o Galo vivo, né? Galo vivo não, mas o Galo sem tomar uma estrondosa goleada. Entraram ainda o Vargas, entrou bem. Acho que é ele que sofre o pênalti, inclusive. Não me lembro direito. Entrou o Mariano. Ele ia entrar no lugar do Rômulo. O Rômulo foi expulso bem na hora. Expulsão besta. Enfim. E ainda entrou o Palácios. Que é jovem, promessa, bom jogador também. Destaques do Flamengo. O Rossi é muito bom goleiro, cara. É impressionante. Eu diria que se ele manter esse nível, em questão de meses, ele é convocado para a Argentina. Não para ser titular, porque o Emiliano Martinez já, na minha visão, é ídolo da Argentina. Se a Argentina foi campeã da Copa, vai muito na conta dele. Mas o Rossi, para ser um segundo, terceiro goleiro, beleza. Porque, por exemplo, me fala aí qual que é o reserva do Emiliano Martinez. Eu não sei. Talvez seja o Armani. E o Armani tá velho, daqui a pouco vai aposentar. Então o Rossi, pelo que tá jogando, para mim, pode daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos, se manter esse nível daqui a alguns meses, ser convocado para a Argentina e virar o reserva imediato do Emiliano Martins. Pelo que tá jogando, porque defende bem. A defesa do Paulinho foi muito boa, que ele fecha o ângulo, passa uma tranquilidade. Teve um chute de fora da área. Não tô me lembrando bem de quem foi, mas que ele faz uma grande defesa. Tem a reposição de jogo dele espetacular também, é muito bom tecnicamente. Então é um cara que agarra muito e tecnicamente ainda ajuda muito nessa escape do Flamengo, nesses contra-ataques, né, cara? Então o Rossi é um baita goleiro, uma baita contratação do Flamengo. O Wesley fez um bom jogo. O gol do Carlinhos só saiu porque ele atacou as costas do Scarpa. Então foi muito bem ofensivamente. Fabrício Bruno também. O Paulinho não conseguiu se criar na defesa do Flamengo. O Davi Luiz também foi bem. O Ayrton Lucas também. A minutagem do Ayrton Lucas de uns tempos pra cá tá bem baixa, né, cara? Quando tinha o Vinha, ele muitas vezes já tava até ficando no banco. Usou muito o Léo Pereira nessa função. Tanto é que ele entrou no próprio lugar do Ayrton Lucas. A minutagem do Ayrton tá bem baixa ultimamente. Mas quando ele joga, ele é diferenciado. Não à toa, um tempinho atrás estava na seleção brasileira, né? Enfim, e o gol que ele faz é um absurdo. A defesa do Galo falhou em não fazer a falta? Falhou. Mas, pra variar, né? Que nem eu falei. Falhou no gol do Bruno Henrique, quando faz a falta besta e depois quando coloca um atacante para marcar ele. Falhou no gol do Carlinhos quando o Scarpa dorme na marcação. Falhou no gol do Ayrton Lucas quando era para fazer a falta no meio do campo. Do Bruno Henrique, aí sim é muito mérito do Pedro, né? Que dá um passe espetacular. Mas a liberdade pro Pedro também. Os 4 gols do Flamengo. O último é o que tem menos parcela de culpa, porque ali o time já estava morto. Pesou muito em ter dado muito espaço pro Pedro, que é um centroavante espetacular. Agora os outros 3 é muita falha, cara.
falha em uma falta besta, falha em não acompanhar na marcação, falha em não fazer a falta. Então, muito detalhe que fez o Galo tomar essa, não vou falar goleada, mas essa lapada do Flamengo. Enfim, o Ayrton muito bem. O Léo Ortiz roubando muitas bolas no meio de campo, defensivamente foi muito bem. O Alan também distribuiu bem o jogo. O Gerson eu achei um pouquinho apagado pela importância que tem pro Flamengo. Mas o importante é o resultado e é isso que interessa, né? Luiz Araújo bem também, produziu o primeiro gol do Flamengo com cruzamento. Enfim, o Bruno Henrique também, muito bem, sem o Cebolinha. Pô, esse elenco do Flamengo é um absurdo. Sai o Cebolinha, entra o Bruno Henrique, velho. Que equipe no Brasil tem esse privilégio? Nenhuma. Então, muito bem a partida. E eu diria que o Bruno Henrique foi o craque do jogo, já antecipando. É ele que faz o primeiro gol e é ele que fecha o quarto gol do Flamengo. Então, ele abre o placar e ele fecha o placar do Flamengo. Depois ainda saiu o gol do Hulk para deixar no 4-2 e não configurar a goleada, né? Mas enfim, o craque da partida para mim, já antecipando, é o Bruno Henrique. E a expulsão do Galo, do Rômulo, foi justamente uma falta em cima do Bruno Henrique. Então não tenho o que falar, o Bruno Henrique é o craque da partida. O Carlinhos, cara, eu acho um erro. E com o Carlinhos, logicamente, ao invés do Pedro, falaram lá que até controlar a minutagem para não estourar o jogador, não machucar. Beleza. Agora, se o Flamengo perde, eu quero ver o que ia dar pro Tite. Iam criticar pra caramba ter feito isso. Mas deu certo, é o que interessa. E o Carlinhos ainda fez gol. Aí entrou ainda. Tô ficando sem voz até. Entrou o Léo Pereira na zaga, ali na lateral esquerda no lugar do Ayrton Lucas. O Pulgar no meio no lugar do Léo Ortiz. O Pedro no lugar do Carlinhos. O Lohan entrou mais aberto no lugar do Luiz Araújo. E o Vitor Hugo entrou ainda no meio de campo também. Enfim, desses daí. Nenhum. O Pedro foi o que entrou melhor, né? Ele deu assistência pro Bruno Henrique. O Pulgar se movimentou bastante também. Com o tempo deve recuperar a posição. Enfim. O elenco do Flamengo é muito bom. Estatísticas: 11 chutes do Galo sendo 4 a gol, 14 do Flamengo sendo 8 a gol. Cara, finalizações bem equilibradas. Chutes a gol, aí sim, o do Flamengo teve o dobro. E aí vai muito do capricho na finalização. De um lado o Cadu chutava para fora, do outro o Bruno Henrique cravava um gol atrás do outro. Posse de bola o Galo teve até mais. Faltas quase que a mesma quantidade. Cartões empatados, escanteios empatados. Estatisticamente mostra, era um jogo para ser mais equilibrado. A questão é que no detalhe colocaram o Cadu para marcar o Bruno Henrique e foi numa falta besta do Igor Gomes, não era para ter saído esse gol. O gol do Carlinhos sai porque o Scarpa não acompanha o Wesley, não era para ter tomado esse gol. E o gol do Ayrton Lucas sai no início do segundo tempo, que era só faltar matar a jogada na origem. Também não matou. Terceiro gol, tudo em lances que eram totalmente evitáveis. Enfim, o quarto gol aí sim é muito mérito do Pedro e do Bruno Henrique em atacar as costas. E ali eu não diria que a falha não é nem da defesa. A falha é na liberdade dos meus campistas em terem dado toda a liberdade pro Pedro, né? Pro Pedro ter toda a visão para conseguir dar esse passe. Enfim, aí o Hulk faz de pênalti, né? E o segundo gol aí o Flamengo já tava dormindo, né? O Hulk entrou sozinho na área para diminuir o placar. Com esse resultado, o Flamengo na liderança com 30 pontos. E o Galo na 11ª colocação com 18 pontos. Eu sei que o Galo vem com muitos desfalques recentemente. Até voltaram alguns agora, né? Voltaram o Otávio, voltaram o Vargas. Voltou, aliás, né? Não é voltar. Com o tempo vai voltando mais jogadores. O Alan Franco tá no Equador, vai voltar também. Enfim, vai dar uma agregada desse elenco. Mas mesmo assim, dava para ganhar do Goianiense. Dava para ter dado mais trabalho pro Flamengo. Porque aqui o Flamengo é mais time? É mais time. Mas começou até com o Pedro no banco, cara. Era pro Galo ter dado mais trabalho, ainda mais pela festa que a torcida fez. Eu não acho que tem que demitir o Milito. Lógico que não. Mas, pô, dá pra melhorar, né? E aí não é nem muita culpa do Milito, é culpa dos jogadores, cara. Que nem eu falei, o Igor Gomes não podia ter feito aquela falta no Luiz Araújo. Sai ali o primeiro gol da partida. E muito menos ter colocado o Cadu para marcar o Bruno Henrique. 2 erros em um único lance. Sai o gol do Flamengo. O gol do Carlinhos, muita culpa no Scarpa, que não acompanhou na marcação. E aí sim pode ser um erro do Milito em colocar o Scarpa aberto ao invés de usar ele pelo meio. Ou até mesmo na direita. Na ala direita. Enfim. Aí o terceiro gol é uma falha que aí os jogadores também tinham que ter matado a jogada. Então é muito erro individual. Erro dos jogadores do que propriamente do Milito.
Então eu não acho que tem que criar uma crise no Galo, demite o Milito, não. Não acho que seja isso. Eu acho que é mais tomada de decisão dos jogadores, cara. Porque assim, que nem eu falei, era só não ter feito a falta e depois colocado alguém decente, que tenha características defensivas para marcar o craque do Flamengo. É porque tem vários, né? Mas o Bruno Henrique tinha que ter marcado. Depois era o Scarpa marcar direito. Depois era só matar no Origem, não tinha acontecido. E o quarto aí sim, é muito mérito do Pedro. Enfim. Mas 3 gols totalmente evitáveis que o Galo vacilou. E aí o Flamengo monta um placar espetacular pra cima do Galo, que dá muita moral e coloca. Acho que desde o início do campeonato todo mundo já imaginava o Flamengo na briga pelo título, pelo time que tem. É o mínimo de se esperar com um elenco tão forte. E vem se configurando justamente isso. Pode ser que o Palmeiras vença do Grêmio hoje. Tomara que não. Meu Grêmio precisa vencer, cara. Tá triste a situação. Enfim. Mas vencendo encosta e deixa em um ponto. Dane-se. Eu tô torcendo pro Grêmio. Tô nem aí nessa briga pelo título. Eu só não quero que o Grêmio fique lá embaixo. Escapando daqui e depois começando a subir é o que interessa. Enfim. No geral, é uma partida para se rever muito do Galo, partida catastrófica e uma partida espetacular do Flamengo. Eu não diria que foi um massacre. Deixa eu mudar aqui a tela primeiro. Não diria que foi um massacre do Flamengo pelo jogo em si. Não foi um Flamengo muito superior, amassando o Galo, mais posse de bola, muito mais finalização, muito mais escanteio, volume de jogo. Não, mas foi um Flamengo muito mais eficiente, cara. Quando teve oportunidade, matou. O Galo vacilou nos 3 primeiros gols, que nem eu falei. Os 3 eram totalmente evitáveis. E no quarto aí sim, que nem eu já repeti aqui algumas vezes, o Pedro é um centroavante que devia estar na seleção, inclusive. Eu sei que o Evanilson fez uma temporada espetacular pelo Porto, mas o Pedro é o Pedro, né, cara? É muito bom. Enfim, acho que é isso. E o craque da partida, só pra fechar, pra mim foi o Bruno Henrique. Se você discorda, comenta aqui embaixo pra você quem que foi o craque da partida, tá ok? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E é isso. Foi esse o vídeo. Esse daqui eu tinha que estar avisado no início do vídeo, né? Que normalmente eu produzo 2, 3 vídeos por dia. Pra hoje vai ser o único, tá? Foi o único jogo que eu assisti. E é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.